Quem é o Criador? Esta é a lição número 2 da classe de adolescentes. A mensagem: os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertencem a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Quem é o Criador? Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, apesar que muitas pessoas insistem em dizer que não há um Deus, né? Deus não criou nada, tudo foi a questão do Big Bang, entre tantas outras teorias, né? Vamos descobrir. Você já parou para pensar na grandeza de Deus? Diferente de nós, ele não pode ser medido, não teve início nem terá fim. A plenitude do conhecimento da natureza de Deus está além da capacidade do entendimento humano. Isso quer dizer que, embora Deus se revele ao ser humano, ao mesmo tempo não podemos conhecê-lo plenamente. Você certamente já se questionou o tamanho do universo, né? E eu vou te falar o tamanho do universo. Você calcula aí 1,5 trilhão de quilômetros vezes 93 bilhões. Este é o tamanho do universo. Então você vai começar a imaginar essa distância de um polo ao outro, né? Aí você vê o tamanho da Terra, as galáxias, né? Começa a pensar no tamanho do mar e você começa a pensar: que Deus é esse? Qual é o tamanho de Deus para que ele venha criar? Você vê que o homem cria coisas espetaculares, né? Extraordinárias, grandes, e o homem é pequeno. Mas é diferente de Deus. Eu vou te dar uma situação assim, bastante interessante sobre a profundeza do mar. O lugar mais profundo da Terra que se tem notícia até hoje, feito por Deus, é as fossas da Mariana, né? O que chamam de depressão Challenger. Ela tem pouco mais de 11 quilômetros de profundidade. Foi Deus quem criou esta profundidade. O Monte Everest, por exemplo, tantas outras coisas, tantas grandezas que nós vemos, a Terra num todo, o Sol, a Lua, tudo foi o Senhor quem fez. E qual é o tamanho de Deus? Alguma vez você já parou para pensar sobre isso? Sobre a grandeza de Deus? E a grandeza de Deus aqui não é somente no seu tamanho, mas também no que Ele realiza. Coisas espantosas, extraordinárias. Imagina que Deus criou o mundo do nada. Algumas até pessoas dizem, né, que Deus só pode fazer alguma coisa se tiver alguma coisa. Vou te dar um exemplo melhor. As pessoas dizem que Deus só pode multiplicar, por exemplo, o azeite se tiver um pouquinho de azeite. Deus só pode multiplicar pães e peixes se tiver pães e peixes. Mas isso não é verdade. É claro que Deus usa o que nós temos, nesse caso pães e peixes, o azeite da viúva, né, lá de 2 Reis capítulo 4. Entretanto, Deus, como Ele é Deus, Ele pode trazer à existência tudo sem existir absolutamente nada. Esta é a sua grandeza, é uma das suas grandezas. Deus pode fazer coisas extraordinárias. O próprio mundo, por exemplo, não existia. Para Deus criar as galáxias, por exemplo, não existia uma galáxia pequena que Deus aumentou aquela galáxia. Não, Deus, ou uma estrela pequena para existir outras estrelas maiores. Não, Deus criou tudo do nada. Ele apenas quis que houvesse e houve. É simples assim. Deus, até uma pergunta interessante que as pessoas perguntam, né? Por que Deus existe? A Bíblia responde: Deus existe por sua própria vontade, ou seja, Deus quis existir e existiu. Aí você, não entendi, eu também não. Nós não conseguimos entender. O Senhor, Ele nos traz algumas questões, Ele nos fazem conhecê-lo, né? A Bíblia, através da Bíblia nós conhecemos a Deus. Mas nós nunca conseguiremos, aqui na Terra, nesse plano aqui da Terra, nós nunca conseguiremos entender Deus na sua plenitude. Nós não conseguimos, nós não temos entendimento para esse negócio, nós não temos inteligência para isso, nós não conseguimos compreender. Hora de aprender. A Bíblia descreve a grandeza de Deus.
Suas qualidades são fantásticas, seu poder é impressionante. O Criador não pode ser comparado a nada daquilo que já foi visto ou imaginado. Entretanto, mesmo assim, as Escrituras nos convidam a conhecê-lo e nos relacionarmos com ele pelo modo que ele mesmo estabeleceu. O que isso quer dizer? De uma forma bem prática, você certamente deve ter um aparelho celular, né? E esse aparelho que você tem, ele veio com um manual de instrução para você conhecer melhor o seu aparelho. Ou seja, conhecer melhor não, conhecer todo o seu aparelho. Ele vem com todas as questões, todos os segredos e coisas, como usar. Vamos colocar assim, né? É um manual de instrução, o famoso manual de instrução que de modo geral ninguém gosta de ler. Claro, existem algumas exceções, mas de modo geral ninguém gosta de ler manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução sobre Deus. Você quer conhecer melhor a Deus? É só você ler a Bíblia. Tudo que a Bíblia nos traz nos dá a ideia do como é Deus, como Deus age, como Deus é. O que eu faço para ferir a Deus e por que eu sei que aquilo fere a Deus? Porque a Bíblia diz que fere. Por exemplo, todo pecado fere a santidade de Deus. Por quê? Porque nós sabemos pela palavra, como diz 1 Pedro 1, 15 e 16, ele é santo. Então, sede santo porque ele é santo. Então, se eu não sou uma pessoa santa, eu estou ferindo a santidade de Deus. Então, nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais de Deus você conhecerá. E você conhecendo a Deus, assim como você usa o manual de instrução para conhecer melhor o seu celular, você usa a Deus para conhecer melhor o teu Deus. E você conhecendo melhor o teu Deus, você vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você, assim como você pode usufruir do seu celular, porque você entende bem o manual de instrução do seu celular. Então, quando nós temos esse entendimento de que se eu conhecer a Bíblia, é claro que nós nunca, jamais conseguiremos conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Tem um caso curioso que eu ouvi falar certa vez que dois amigos, né, dois jovens estavam conversando a respeito da Bíblia e queriam estudar um pouco a Bíblia. Aí um deles fez um desafio para o outro. Vamos conhecer ou melhor a Bíblia. Vamos sim. Vou ler Judas. Eu vou estudar Judas. Ele pensando, né? Vou estudar Judas porque Judas é um livro pequeno. É rapidinho eu leio, é rapidinho. Aí ele começou a ler o livro de Judas. E realmente, Judas é um livro bem pequeno. E ele começou a ler, e a estudar. Depois de 3 meses estudando Judas, ele desistiu. Por quê? Porque ele descobriu que quanto mais ele lia, mais ele queria saber. E como eu gosto de dizer, a Bíblia ela é como um poço. Quanto mais você cava, mais água ela dá. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais vontade você tem e mais você vai descobrir sobre Deus. Então a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de sabedoria divina. Então quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você sabe. Então você sabendo mais sobre Deus, o que acontecerá? Você chegará mais ao Senhor, você terá mais comunhão com Ele, você entenderá os caminhos que o Senhor quer que você trilhe. Então o que você vai fazer? Você, por sua obediência, você fará e certamente o Senhor te dará vitória. Por quê? Porque você sabe os caminhos, você é uma pessoa obediente, leitura da palavra. Então, pela questão de você ler a palavra, você acaba descobrindo de fato quem é Deus. Mas, mais uma vez, eu tenho que dizer, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você estude a Bíblia, você nunca saberá sobre Deus na sua plenitude. Por quê? Porque Deus é algo muito superior às questões que a Bíblia traz, né? Muitas coisas que nós não sabemos, que nós não entendemos, porque a Bíblia não relata, então nós não temos como saber, pelo menos não nesse plano, né? Mas certamente, como a Bíblia diz, nós o veremos face a face. A transcendência do Criador. O que é transcendência? A palavra se refere àquilo que vai além da inteligência humana. Apesar da grande capacidade do homem de pensar, há muitas coisas que estão além do conhecimento humano. Por exemplo, o perfeito funcionamento da Terra e seus movimentos de rotação e traslação, como tiveram início e como continuam sem parar ao longo de milhares de anos. Há ainda a complexidade do corpo humano, com seus trilhões de células e a gigantesca engenharia por trás do funcionamento do cérebro e etc.
Isso sem mencionar os mistérios da vida natural que ainda não foram descobertos. Olha que coisa espantosa. Eu falei lá no início sobre a questão do mar. Nós conhecemos mais o espaço do que o mar. A ciência diz que nós conhecemos apenas 5% dos oceanos, ou seja, 95% dos oceanos nós não conhecemos. E certa vez uma aluna minha até trouxe um questionamento interessante. Ela disse para mim: olha, se 95% dos oceanos nós não conhecemos, é possível que o Leviatã esteja sobre esses 95%? Eu falei: é muito boa a sua pergunta. É razoável a pergunta, né? Porque o Leviatã, como é tido lá no livro de Jó, né? Fala Jó, me fugiu, 41 me parece. Eu vou deixar a referência aqui na descrição para você ter uma noção. Então, há algumas referências sobre o Leviatã. Então, veja que é possível. É pouco provável, mas é possível. Então, nós não conhecemos a natureza no sentido amplo, só dos oceanos, por exemplo, conhecemos somente 5%. De vez em quando, recentemente, pessoas descobriram tipos de inseto, me parece, na Inglaterra, que não se sabiam da existência. Por aí você vê. As próprias fossas das Marianas, quando o rapaz chegou lá, né, ele viu um peixe lá que nunca foi visto. Então é uma espécie descoberta que sempre existiu, mas que nós não sabíamos. Então nós não conhecemos a sua plenitude. O cérebro, por exemplo, tem coisas espantosas. Vou te dar um parecer. O cérebro ele tem alguns neurônios, né? Cerca de 200 bilhões de neurônios. E cada neurônio é responsável por uma questão específica. Então isso quer dizer que você tem 200 bilhões de funções. Funções essas que possivelmente você nunca usará. Então nós temos a complexidade do corpo humano, o sistema do universo em si, como que funciona até hoje, nunca saiu do eixo. Uma estrela não cai do céu e bate na Terra. As questões complexas, os satélites que são jogados lá no espaço, né, e por alguma razão perdem o seu valor, o seu funcionamento, então ficam zanzando lá no espaço e não cai. São coisas espantosas que, como é possível tudo isso, aqui os movimentos de translação e rotação, está perfeito há milhares de anos e as coisas não saem do lugar. Isso é uma das grandezas de Deus. Então nós não temos como conhecer o Criador na sua plenitude aqui vivendo na Terra. A gente tem uma noção, né, uma ideia, mas não temos a complexidade porque realmente é muito complexo. O Criador é transcendente. Ele é eterno. Deus é eterno. Isso quer dizer o quê? Que ele nunca deixará de existir. E ele sempre existiu. E nós não conseguimos também mensurar esse espaço, tempo e espaço, porque nós somos muito limitados à questão da eternidade. A eternidade, de modo geral, tem duas partes, que é a primeira parte, que sempre existiu o Senhor. Deus sempre existiu. E qual é a segunda parte da eternidade? É aquela parte que nós entraremos nas mansões celestiais. Ali vai concluir uma outra parte da eternidade. A eternidade, ela é uma só. Ela é uma eternidade só. Mas a parte o Senhor começou aqui e aqui ele se fez entender. E aqui iremos com ele para a eternidade nas mansões celestiais. A ideia é mais ou menos essa. Então, Deus é eterno. A gente não consegue mensurar, por exemplo, como é que era antes de Deus existir. Nós não conseguimos pensar porque Deus já existia desde sempre. A gente não consegue chegar no raciocínio lógico, é muito além do nosso entendimento. Ele não teve início, viu? Não tem início. O Senhor sempre existiu. O Senhor não está dentro do tempo. O tempo foi feito para nós e não para o Senhor. Um dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Ele não muda isso, ele não tem sombra de variação, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua sabedoria não pode ser medida. Há até um texto de Coríntios que fala uma coisa interessante, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Ele é trino, mas também é um só. Olha como começa a ficar complexo. Como ele pode ser um Deus trino, ou seja, um Deus em três partes, Pai, Filho e Espírito Santo,
e ao mesmo tempo ele ser um só. Olha como é que a coisa começa a complicar. É onisciente, onipresente e onipotente. Não é incrível? O nosso Deus é grande, poderoso e majestoso. Só para te dar um parecer, onisciente é aquele que conhece toda a ciência. Onipresente é aquele que está presente em todos os lugares. E onipotente é aquele que tem todo o poder. E aqui eu vou colocar também, apesar que já está embutido aqui na onisciência, Deus tem a presciência. O que é a presciência? É a ciência de saber o que vem depois. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, você vai criar alguma coisa, você não sabe o que você vai fazer depois, mas Deus sabe o que acontecerá, porque é a presciência, Ele sabe o que virá depois. Vou te dar um exemplo melhor. O Senhor, ele não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Deus sabia que ele ia pecar, que ele ia cair em tentação. Deus já sabia. É o que? É a ciência de saber o que vem depois. Então, em todos os aspectos, tudo, absolutamente tudo, Deus sabe o que virá depois. Mas essa presciência já está dentro de ser onisciente, né? Que como ele conhece toda a ciência, então, claro, ele sabe o que vem depois. O Criador pode ser conhecido, a personalidade divina. Você sabe o que é a personalidade humana? Ela é composta por um conjunto de capacidades cognitivas, conhecimento, afetivas, sentimentos e emoções, e volitivas, tomada de decisões. Quando afirmamos que Deus é uma pessoa, estamos apontando que ele tem todos os atributos de personalidade. Deus é um Deus pessoal. E há aqui uma questão muito interessante para nós vermos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Ou seja, o homem é a semelhança de Deus. E olha que façamos, né? Então, o homem é uma feitura de Deus. Deus fez o homem, Deus criou o homem. Então, nós temos essa capacidade de conhecimento de sentimentos e emoções. E sentimentos e emoções aqui, principalmente a parte feminina, elas têm uma sensibilidade muito maior. E isso é tão verdade que, de modo geral, toda a igreja evangélica é composta por mais parte feminina do que masculina. Por quê? Porque a mulher ela é muito emotiva e sentimental. E é exatamente isso que Deus vem trazer. Deus vem trazer sentimentos e emoções. Então, a mulher, entre outras coisas, por essas questões, a igreja é sempre composta mais por mulheres, né, moças, né, de modo geral, a parte feminina, do que por pessoas masculinas. Então, Deus tem essa personalidade, o Senhor tem essa personalidade divina, mas ele, claro, ele é um Deus pessoal e relacional, né? Ele gosta de se relacionar com o homem. Deus pode ser conhecido. Mas como uma pessoa pode conhecer a Deus? Primeiramente, o homem pode crer que há um Deus soberano ao olhar para tudo aquilo que foi criado. O conhecimento de Deus por meio da criação é chamado de revelação geral. De forma mais profunda, o ser humano pode conhecer ao Criador por meio da Bíblia Sagrada, pois ela mostra quem ele é e todo o seu propósito. A Bíblia é a única forma de nós conhecermos a Deus. Conhecemos um pouco a Deus através da sua palavra. Conforme nós estudamos a palavra, lemos a palavra, meditamos na palavra, praticamos a palavra, nós vemos que verdadeiramente o Senhor está conosco, que nós temos uma fagulha de Deus, vamos assim dizer, né? Porque o Senhor soprou em nossas narinas e nós nos tornamos seres viventes, ou seja, nós temos um sopro de Deus dentro de nós. Então, por conta desse negócio, Deus pode ser conhecido. Agora, é verdade que as pessoas têm um conhecimento errado de Deus e muitas vezes por causa de nós, que nós damos maus testemunhos. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa se diz ser cristã e tem uma prática de pecado, por exemplo, é uma pessoa que furta as coisas dos outros, né? Ele rouba as coisas dos outros. Então, o que as pessoas dizem? Eu não vou ser esse Deus, essa pessoa diz que é da igreja, é cristã,
mas faz isso daqui, comete esse pecado aqui, então eu não quero esse Deus não, esse Deus aí fica conivente com esse pecado, então eu não quero esse Deus. Então muitas vezes as pessoas do mundo têm uma visão errada sobre Deus por causa de nós, por causa do nosso mau testemunho, porque nós não fazemos o que temos que fazer, porque nós não usamos a Bíblia de forma correta, usamos muitas vezes de forma equivocada para ter um benefício próprio, entre tantas outras coisas. Então, isso aqui é muito interessante que você compreenda, como as pessoas não leem a Bíblia, às vezes até cristão não lê, né? Como a pessoa ímpia não, a pessoa não cristã não lê a Bíblia, a única Bíblia que ela vai ler é você. Você é uma Bíblia para ela. Então, que tipo de Bíblia você está sendo para ela? Porque quando você dá mau testemunho, é isso que elas veem em Deus. Ué, se essa pessoa está na igreja, está fazendo coisas erradas, então eu não quero esse Deus não. Então, se você está na igreja, você está na sua adolescência dentro da casa do Senhor, você também tem responsabilidade sobre a sua vida, sobre aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, aquele testemunho que você dá, ou um mau testemunho. As pessoas observam esse negócio e têm uma visão de Deus através da sua vida. Então, você precisa continuar fazendo a diferença, fazer as coisas como o Senhor te ordena, você ser obediente a pai e mãe, aos seus pastores, aos seus líderes, para que assim a palavra do Senhor cumpra na sua vida e assim as pessoas veem que você é um adolescente, é uma adolescente diferente. O Criador revelado por Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, ensinou sobre o Pai, pregou o arrependimento e mostrou o caminho que as pessoas precisam trilhar para conhecerem a Deus e encontrarem a salvação. Fora de Jesus não há relacionamento com Deus. João 1,12 diz que aquele que aceita Cristo como Salvador, Deus deu a ele o direito de ser chamado Filho de Deus. Isso quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus. As pessoas dizem, eu sou filho de Deus. Aceitou a Cristo como Salvador? Não, então você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Você é feitura de Deus, mas filho de Deus você não é. Eu só sou filho de Deus depois que eu aceito a Cristo como Salvador. E é muito interessante esse ponto, porque a nossa salvação vem através de Cristo. Se alguém não aceitar a Cristo, não há relacionamento com Deus. Não se pode relacionar com Deus. É muito interessante que a Bíblia diz que aquele que vê, Jesus falou, né? Aquele que vê a mim, vê o Pai. João 10,30 fala que eu e o Pai somos um. Então, quando você e eu falamos sobre Cristo, temos relacionamento com Cristo, nós temos relacionamento com o Senhor. Mas se uma pessoa não quer relacionamento com Cristo, é impossível ter relacionamento com Deus. Não dá para dividir. Eu vou adorar a Deus, mas não vou através de Cristo. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto muito dessa expressão, ninguém vem ao Pai. A Bíblia não diz vai ao Pai, a Bíblia diz vem ao Pai. E por que Jesus falou isso? Justamente porque Ele é o Pai. E numa outra perspectiva, né, como eu já falei, né, Ele é o Pai, porque em João 10,30 fala que Ele e o Pai são um. Então Ele é o Pai. E numa outra perspectiva também, naquele grande dia, quando nós estivermos nas mansões celestiais, o Senhor Jesus não estará lá. Então nós estaremos junto com o Pai. Como Ele está à destra de Deus, né, o nosso Pai, então nós também estaremos lá. Então Ele está na presença de Deus. Olha que coisa complexa. Então veja que não há relacionamento com Deus se não tiver relacionamento com Cristo. Então João 14,6, né, fala sobre esse negócio. Vamos abrir João 14, João 15. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é impossível alguém querer ir ao Pai e não ir por Cristo. É impossível. Então nós devemos, claro, compreender que o nosso Criador é revelado através também de Jesus Cristo, né? O Emmanuel, Deus conosco. O Jesus, ele nos deu um parecer enquanto ele estava aqui na Terra. Nós temos através da palavra as coisas que o Senhor Jesus operava. Aquilo ali é o operar de Deus. É uma parte de Deus, vamos assim dizer. Que mais uma vez, por mais que Cristo tenha vindo à Terra, a gente ainda assim, nós não vamos conseguir conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Aqui na Terra não. Mas naquele grande dia nós o veremos. Conclusão, o Criador é mesmo grande, poderoso e maravilhoso. Ao mesmo tempo,
porém está interessado em se mostrar aos homens e para isto busca um relacionamento. Sua maior ação de amor e de revelação foi dar ao mundo Jesus Cristo, seu único Filho, para que o mundo pudesse conhecê-lo mais e mais. Jesus veio para que todos os homens tivessem vida eterna ao lado do Pai. Então veja que amor imensurável que Deus teve por nós, que deu seu único Filho para morrer por nós, nós sendo ainda pecadores. O Senhor nos amou primeiro. Então o Senhor Jesus ele nos traz esse ensinamento sobre o Pai, né? Que o Pai é um Deus amoroso, é um Deus eterno, ele é trino, ele não muda, é uma sabedoria que não pode ser medida. Então que nosso Deus não teve início, ele sempre existiu. Então que nós venhamos a cada dia mais ter um relacionamento com o Senhor Jesus, para que assim nós também, claro, tenhamos um relacionamento com Deus. Vamos praticar. Número 1 é uma resposta pelo pessoal. Número 2, alguns exemplos são eterno, onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Número 3, significa que Deus pode ser conhecido pelo homem. Número 4, a manifestação e o conhecimento de Deus por meio da criação. Número 5 é uma resposta pessoal. Que nós venhamos a cada dia mais. O hino 124 da harpa cristã, ele dá para nós o norte sobre o Senhor, né? O Rei do Universo. Adorai o Rei do Universo, né? Então que nós venhamos a cada dia mais adorar o Rei do Universo. Adorar aquele que é o Criador de todas as coisas e também do homem. Foi ele quem arquitetou todas as mansões celestiais, né? Todo o reino preparado para todos nós. Que nós venhamos a cada dia mais compreender que Deus é o Criador e que nós devemos, por isso, ser grato a Ele, honrá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque grandioso é o nosso Deus e Ele também é grandioso em perdoar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aluna deste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!